Olá, segundo bloco chegando aqui com a doutora Maria de Fátima Moya. Se você não assistiu o primeiro bloco, faça o convite. Vá lá, informação importante para você papai e para você mamãe, porque nós estamos falando dentro da dengue na pediatria. Doutora Maria de Fátima, gestora de cuidados da saúde na pediatria. Novamente, seja muito bem-vinda de volta, Muito viu? obrigada. Gostando muito dessa nossa entrevista, doutora, principalmente porque quem é pai, quem é mãe, a gente quer sempre o melhor. Com certeza. Antes a gente doente do que eles, né? Sim. É claro que ninguém quer ficar doente, mas Sem a gente dúvida. dá vida por eles. Com certeza. Doutora, dengue na pediatria. Eu queria que você começasse falando aí sobre as medidas preventivas. Tem as mais peculiares, tem as outras, mas todas são importantes, né, doutora? Sim. A gente pode começar falando das medidas gerais, né? Que a gente pode, não só dentro da pediatria, mas são medidas que a gente vai fazer dentro da nossa casa, que todos os anos nós falamos, mas eu acho que nunca é sempre bom a gente repetir essas informações, né? Em que pensar sempre que os maiores criadouros, eles estão dentro de casa. Né? Então as pessoas acham, eu vou viajar para o mato, ou eu vou viajar para algum lugar. Não, às vezes a pessoa viaja, não pega e o mosquitinho tá ali no vasinho de planta, no ralo, né, na água empoçada, né? Então é muito importante a gente no pratinho de comidinha ou de água dos pets. Até isso, né? Falam, né? Então Nossa. assim, que é muito importante porque os ovinhos do Aedes, eles ficam viáveis por um ano. Eles ficam secos ali e viáveis. Quando o mosquito põe os ovos, os ovinhos ficam ali e eles ficam viáveis. Então, assim, se a pessoa não pegar um potinho, esfregar e lavar e limpar, não ter a água acumulada nos pratos de vaso, mas vamos supor que ela já teve e ela não tem mais, mas ela não lavou com a bucha ali, não esfregou, ela pode ter ficado um ovinho ali e se pegar água, ele vai eclodir e vai ser um criadouro de mosquito. Todo cuidado, né? Realmente é pouco, então, né, a gente realmente tem que ir. Existem outras medidas que são as medidas pessoais, que aí no caso a gente entraria no caso dos usos de repelente. Perfeito. Né? Então, o uso de repelente, nós podemos usar hoje seguramente repelentes até em bebês. Então, por exemplo, o repelente à base de caridina, a gente pode estar usando em bebês de 3 meses de vida em diante, né? Esses repelentes, eles só tem que tomar alguns cuidados, então a gente sempre tem que passar em áreas descobertas. No caso dos bebezinhos, a gente nunca pode passar nas mãozinhas e nem nos pés. Adoram colocar a mãozinha na boca. Eles colocam a mãozinha no pé e alguns colocam o pezinho na boca também. E aí, com isso, eles podem estar ingerindo o repelente, né? Bem como no rosto, a gente também não pode passar. E também não pode passar e cobrir todo o corpo, porque aí ele pode ter níveis um pouco tóxicos para a criança, tá? Perfeito. Em crianças maiores, elas podem usar outros repelentes, então a gente aumenta assim a gama de repelentes que podem ser usados, mas aí caridina também está indicada, também em áreas expostas, e aí a gente tem que prestar atenção que às vezes eles precisam ser repetidos. Né? Então a gente precisa repetir o uso desse repelente. Então, suou muito ou já passou muito tempo, a gente tem que repetir o uso para manter a segurança. Uma coisa que é muito importante também, às vezes as pessoas perguntam, né? E se eu preciso usar o protetor solar e o repelente, como eu faço? Né? Eu tô na praia, vou usar o repelente e o protetor solar. A gente nunca pode passar primeiro o repelente e depois o protetor. Então, a gente sempre passa primeiro o protetor, deixa ele absorver, alguns meia hora, 40 minutos depois é que a gente passa o repelente por cima, para que não fique ele por baixo e o protetor por cima e aquilo fique tóxico para a criança ou para o adulto, mas principalmente para a criança. Doutora, a gente está falando de pediatria, mas a mãe que está amamentando pode usar o repelente? Pode usar o protetor? Não pode? É bom falar sobre isso. Desculpa, a mãe que está amamentando pode usar o repelente sim. Desculpa, eu confundi com a vacina. Perdão. Tá? A mãe que está amamentando, ela, no caso, vamos falar sobre a vacina já. Ok. Na rede particular, a gente até tem para outras faixas etárias. Se fosse uma mãe adolescente,
né, que pega a faixa etária da vacina, que eu já vou entrar em seguida, Com certeza. ela realmente, enquanto ela está amamentando, ela não pode tomar a vacina. Entendi. Então vamos entrar na vacina. Vacinação, Então a doutora. vacinação é uma das principais medidas que a gente tem de prevenção hoje, não só para dengue, mas para todas as doenças, que seria muito importante a gente ter uma cobertura vacinal, que a gente vê que essa cobertura vacinal ela vem caindo ao longo do tempo e a gente precisa resgatar isso. Mas em relação à dengue especificamente, a gente tem a felicidade de ter tido uma vacina que foi feita agora, foi lançada há pouco tempo. Perfeito. E essa vacina, ao contrário do que era a anterior, que só poderia ser dada em pessoas que já tivessem tido a dengue, essa nova vacina, ela pode ser dada em pessoas que não tiveram a dengue ou pessoas que tiveram a dengue. Dentro do Ministério, ele foi preconizado que essa vacina seja dada atualmente dentro da pediatria entre crianças de 10 e 14 anos. Perfeito. O porquê essa faixa etária? Porque foi onde foi encontrado o maior número de casos e o maior número de hospitalizações. Nossa. Então, se fez mais nessa faixa etária exatamente por conta disso, né? A vacina é uma coisa muito importante, ela é feita em 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre uma dose e a outra, é bem tranquila, e eu acho que todas as pessoas têm que tomar. Assim, dentro dessa faixa etária, eu queria chamar a atenção que nós estamos também com uma cobertura vacinal baixa, não só no estado, no nosso município, no estado, mas no Brasil como um todo. Então, eu acho que a gente tem que intensificar essa vacinação, porque é algo que a gente já tem ali, né? Sim. E que pode ajudar. Porque o que a gente tem que pensar? Uma pessoa que foi picada pelo mosquito e que estava contaminado e que contraiu a dengue, e ela teve a dengue, durante todo o processo em que ela tem sintoma, e dependendo, alguns casos, até 2 dias antes dela ter o sintoma, ela vai estar transmitindo para novos mosquitos. Então, novos mosquitos vão picar a Aedes, e eles não estavam contaminados, mas eles vão se contaminar com essa pessoa e vão contaminar outras pessoas. Então, isso vira uma progressão. Se eu tenho uma vacinação e tem dado nessa faixa etária, eu consigo bloquear um pouco isso. Nossa, doutora, é um trabalho mesmo de semear mesmo no coraçãozinho de cada um e dizer que cada um de nós somos responsáveis, né? Com certeza. Doutora, uma particularidade com relação à pediatria. Sou pai, sou mãe, preciso procurar a pediatria de Santo André, não só pelo caso da dengue, mas aconteceu alguma coisa, eu preciso levar. Como funciona esse atendimento dentro do município? Nós sempre vamos procurar a unidade de saúde mais próxima da nossa casa, normalmente, porque fica mais fácil. A unidade de saúde vai fazer todo o acolhimento e vai ser dado todo o atendimento para essa criança. No caso da dengue especificamente, vai ser acolhida, vai ser atendida e vai ser identificado em que grupo, porque nós dividimos ali a dengue em alguns grupos para ficar mais fácil. Grupo A, B, né? O C e o D normalmente, que são grupos de mais gravidade, normalmente já não entram pela unidade básica de saúde, mas os A e B, que são os menos graves, geralmente entram. Essas crianças serão acolhidas, os seus pais também, será dado toda uma orientação, será dado a caderneta da dengue. Essa criança, dependendo da faixa etária, vai ser colhido já o hemograma, ela vai voltar 24 horas depois ou 48 horas depois e vai ser dado todo o seguimento. Caso seja uma criança menor de 2 anos, provavelmente ela vai ser acolhida, vai ser colhido o hemograma ou já vai ser direcionada a um pronto atendimento para que seja dado um atendimento assim um pouquinho mais de perto. E essa criança vai ser acompanhada diariamente na unidade de saúde quando ela tiver alta do pronto atendimento. Então ela vai ter todo o segmento. Maravilha. Doutor, acho que para esse segundo bloco a gente fechou bem, né, sobre esse assunto. É claro, né, a gente poderia ficar aqui mais
um tempão falando sobre a dengue na infância. A gente espera sempre profissionais de saúde como você, como outros aqui novamente com a gente, sempre para informar. Nós somos, cada um, somos responsáveis, né? Pelo próximo, a criança pelo pai, pela mãe e vice-versa. Então, assim, a gente sempre agradece, porque é um dos pilares principais, né, de uma sociedade aí. Precisamos ter saúde, né? O resto depois a gente vai conquistando. Isso mesmo. A Obrigado, saúde viu? é muito importante. Obrigado, doutora Maria de Fátima Moia, aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando e todos os munícipes, a rede está aberta. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, viu? Obrigado mais uma vez, viu, doutora? Esse é o Fala Santo André. Informação importante só para você, informação que você precisa saber. Até o nosso próximo episódio.